Opa, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o documentário From the Sky Down, que conta sobre a construção e gravação do disco Achtung Baby. O longa é dirigido pelo Davis Goodyear, que é o mesmo diretor de Uma Verdade Inconveniente, e ele traz entrevistas novas e imagens inéditas sobre a produção do disco Achtung Baby, de 1991, além de narrar os momentos de virada de carreira da banda e os relacionamentos entre seus integrantes. Nossa, eu nem preciso dizer o quanto eu gosto desse documentário, né? Quem me conhece aqui sabe que Achtung Baby é meu disco preferido, Zoo TV é a minha fase preferida, acho que de todas as turnês que existem. E esse documentário, ele é muito interessante porque a gente consegue ver na prática, em vídeos, em entrevistas, realmente o que aconteceu para que houvesse a construção de Achtung Baby, né? Esse assunto ele é muito tratado no livro, na autobiografia deles, no YouTube by YouTube, e eu já comentei aqui, inclusive, por eu gostar muito desse assunto, tem vários vídeos sobre ele aqui no canal, alguns vídeos até bem antigos. Eu vou deixar todos eles aqui na descrição. Eu já falei de Achtung Baby, de Joshua Tree, né, que é importante contextualizar o que veio antes, e de Zoo TV. Mas para quem está chegando agora ou não sabe desse assunto, eu vou relembrar um pouquinho. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o YouTube explodiu para o mundo com o disco de 87 Joshua Tree, e eles conquistaram não só a Europa, mas principalmente a América, né? Que é basicamente o tema desse disco, né? O disco de Joshua Tree, ele fala basicamente sobre o sonho americano. Essa coisa das pessoas irem para a América, procurar oportunidades, procurar emprego, procurar formas de crescer, que é uma coisa que se identifica muito com o YouTube, já que eles foram tão valorizados e cresceram tanto depois que foram para a América, depois que a América abraçou eles. E esse disco teve uma repercussão tão boa, eles foram tão bem recebidos, não só pela crítica, mas como pelos fãs, eles ganharam muito dinheiro com isso, eles decidiram gravar o documentário filme Rhythm and Hum, né, que é acompanhado de um disco. Esse documentário visa mostrar um pouco dos bastidores, das gravações, da turnê, e foi um documentário de distribuição muito ousada, né? Eles investiram bastante dinheiro nisso. Só que esse documentário foi super mal recebido, tanto pelos americanos como pelos europeus, pelos irlandeses. As pessoas a mídia começou a dizer que eles eram falsos, vendidos, que eles estavam fazendo isso pelo dinheiro, que eles nem eram americanos, coisa nenhuma, estavam tentando passar uma imagem errada. Ficou feio para a Irlanda, dando a entender que eles não estavam sendo muito fiéis às raízes. Enfim, o tiro deles saiu muito pela culatra. E o YouTube ficou muito sentido com isso, ficaram muito decepcionados com essa recepção. E aí, no ano novo de 89, né, na virada de 89 para 90, o Bono fez um grande discurso que inclusive é muito legal porque ele tá nesse documentário falando que o U2 ia dar uma sumida, que talvez eles nem voltassem, mas que eles precisavam parar e pensar um pouco no que eles tinham feito, repensar um pouco as ideias que eles tiveram e tudo mais. E é aí que surge Achtung Baby, né? Achtung Baby é justamente o disco que desconstrói tudo que o U2 já tinha feito até aquele momento, em termos não só sonoros, como também conceituais. É o disco que traz personagens, principalmente como o The Fly, que é uma representação de tudo aquilo que a mídia disse que o Bono era, disse que o U2 era, falso, fingido, só pensa na fama, pisa nos outros, em busca da ascensão. Tudo isso misturado com temas de espiritualidade distorcida, com crítica aos meios de comunicação, né, principalmente a televisão, que era o auge da época. Então tudo isso é elaborado no Achtung Baby e depois, consequentemente, na Zoo TV, que é a grande turnê, girada de chave, a primeira turnê conceitual do U2 e que pano pra manga até hoje, né, inspiração para tantos artistas até hoje, inclusive para os próprios. Achtung Baby me empolga bastante. Enfim, esse documentário, ele é gravado em 2011, quando o U2 estava se preparando para fazer um show no festival de Glastonbury. E daí eles revisitam Berlim, né? Porque Achtung ele foi gravado em Berlim, num período muito denso para a Alemanha, né? O Muro de Berlim recém tinha caído. Então, assim, tem cenas dessa época. Eles falam que eles estavam se sentindo muito perdidos ali, porque eles foram lá buscar criatividade e o país estava todo num período meio melancólico, meio sem saber para onde iam. E melancólicos, sem saber para onde iam, é bem como os 4 membros do U2 estavam se sentindo naquele período pós-crise. Uma coisa que é muito falada no YouTube by YouTube,
que eles comentam um pouquinho no documentário é que a banda estava em crise. Eles estavam em divergências com eles mesmos. O Bono e o The Edge, eles queriam para um lado, já o Adam e o Larry eles queriam para outro. Não que isso não seja assim até hoje, mas nesse período assim de pós, uma grande decepção, uma grande fama e depois uma grande decepção, eles estavam muito em conflito entre eles. E isso mostra no documentário, tem trechos deles falando hoje sobre isso e aparece um pouco dos trechos de antigamente. É bem interessante esse ponto porque a gente vê na prática aquela coisa que a gente sabe que aconteceu pelo livro, pelas lembranças de quem viveu na época, mas é bom que para quem, tipo eu, né, não era nem nascido nessa época, é bom ver como realmente isso é verdade. Outra coisa interessante é que a gente vê o processo criativo não só de músicas famosas como One, mas de outras nem tão conhecidas para o grande público, assim como Love is Blindness e até Mysterious Ways. Assim, eles mostram bastante como é que foi o processo de criativo, como é que eles foram montando, como é que eles foram chegando na música em si. E também, na hora que eles revisitam a Alemanha, né, eles passeiam naquele carro, o Trabant, né, que era um símbolo da Alemanha socialista, que é o carro que aparece no clipe de One, na primeira versão. Tem análise deste clipe aqui, inclusive, no canal. Eles passeiam nesse carro, eles revisitam essa época, e é interessante, assim, como eles têm um carinho muito grande por Achtung Baby, né? Não só porque eles reconhecem que é um disco muito bom, óbvio, mas também porque eles reconhecem o peso que esse disco teve na carreira deles, como esse disco salvou o U2, né? E como eles lembram de uma forma meio nostálgica, né? Eles lembram com carinho, mas eles também sentem um pouco de dor, de melancolia, de lembrar daquele tempo difícil que foi entre Rhythm and Honey e Achtung Baby, né, propriamente dito. Em termos de bônus, o DVD, uma coisa engraçada é que esse DVD, por mais que ele seja feito no Brasil, eu tenha comprado ele aqui, o português dele, das legendas, é um português de Portugal, assim. Então eles falam, quando nós éramos miúdos. Aí quando o Bono ou o The Edge acerta uma nota, ele fala que ele foi porreiro. Tipo, é engraçado de ver. E essa versão aqui do DVD, especialmente, ela tem uma performance de So Cruel, de Love is Blindness, de The Fly. Tem a apresentação, uma música, né, do Glastonbury, que é como encerra. Aliás, o documentário ele encerra com uma cena muito bonita, que são eles gravando One, eles atuais, né, gravando One bem naquele estúdio, naquela mesma sala que é gravado o clipe, naquela sala redonda que tem um lustre, que eles estão ao redor de um tapete. É muito bonito, é muito simbólico, assim, para quem gosta. E o DVD também conta com fotos, com aquelas coisinhas que fã gosta. O encarte aqui, ele tem nada de... aqui tem eles, não sei se vai dar pra ver, se está focando. Aqui são eles no estúdio que eles gravam o vídeo de One, o vídeo famosão. Aí tem uns trechos deles na época, fotos bem do período de gravação. Coisa muito bonita. Aqui o Larry entrando no Trabant. Inclusive este Trabant da capa do DVD, que tem as perninhas femininas. Nós já falamos sobre essa simbologia no clipe, no vídeo da análise de One, porque que tem horas que o homem entra no carro feminino e a mulher entra no carro masculino. Toda aquela simbologia maravilhosa deste vídeo, maravilhoso. Aqui tem eles numa ponte em Berlim. Que coisa muito rica. E aqui, né, a cena deles gravando no estúdio em 91. E aqui os créditos. Cara, item indispensável para quem é fã, para quem é só fã de Achtung Baby também. Sou suspeita para falar, mas acho o Achtung Baby a melhor coisa que o U2 já fez na face da Terra. E Zoo TV também. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês assistam. Onde assistir o documentário para quem não quer comprar? Aqui no YouTube tem, tá? Não vou botar o link porque isso é feio. Vocês procuram o que vocês acham. Lembrando que o U2 tem outros documentários, mas nem é porque é Achtung Baby, mas eu acho esse aqui um dos mais interessantes de se ver, porque ele é muito bem construído e ele deixa muito claro, muito específica qual foi a experiência que eles tiveram, e a gente consegue ter uma ideia bem do que eles passaram e do sentimento que eles têm até hoje relacionados a este disco. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Outras sugestões de documentário
do U2 ou de outras bandas, deixe aqui nos comentários, tá? Tchau!